Olá, está começando agora mais uma Hora da Saúde. Preparamos um programa muito especial para você, aproveitando aí que é mês das mães, né? O mês inteiro a gente pode falar um pouquinho sobre mamãe. E hoje nós vamos falar sobre cuidados na gravidez. Embora os especialistas reforcem que a gravidez não é doença, carregar um ser em formação no ventre requer alguns cuidados que pode alterar a rotina da futura mamãe. O período da gestação exige alguns cuidados da mulher durante este momento. É necessária atenção com a saúde para se ter uma gravidez com mais disposição e também conforto. Quais são os cuidados durante a gravidez? É preciso ter cuidado antes de engravidar? Continue ligado que no programa de hoje nós vamos falar sobre tudo que envolve os cuidados na gravidez. Eu volto já já, é logo depois do intervalo. Estamos de volta com Hora da Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre os cuidados que é preciso na gravidez. A famosa frase, gravidez não é doença, é antiga e bem clássica, não é mesmo? Mas acredite se quiser, muitas pessoas ainda acham que estar grávida é sinônimo de estar com a saúde debilitada. É apenas uma fase da vida em que a mulher requer muitos cuidados e cuidados especiais. O período da gestação exige alguns cuidados na mulher durante este momento e é necessária atenção com a saúde para se ter uma gravidez com mais disposição e conforto. Quais são os cuidados na gravidez? E para conversar sobre este assunto, eu tenho a alegria aqui de receber para a gente esclarecer algumas dúvidas o médico ginecologista e mestre em reprodução humana, Dr. Vinícius Oliveira. Seja muito bem-vindo à Hora da Saúde. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço o convite, poder participar, esclarecendo dúvidas aí das mamães e das tentantes, né? Isso é verdade. Tenho a alegria também de receber aqui a nutricionista especialista materno e infantil, a doutora Daniela Bueno Ponte. Seja muito bem-vinda à Hora da Saúde também, doutora. Obrigada, Daniela. Obrigada pelo convite. Vou convidá-los e convidar você aí de casa também para a gente assistir uma matéria muito especial que nós preparamos sobre esse assunto e logo depois da matéria a gente dá o pontapé inicial para a nossa entrevista. Veja só. Nas imagens deste ultrassom, é possível ver o pequeno Bernardo e ouvir o seu coração. Ele, que vai nascer daqui a 2 meses, é filho da jornalista Bruna Lima. De acordo com essa mamãe de primeira viagem, o bebê chegou de surpresa, quando ela teve que interromper o uso do anticoncepcional para tratar algumas complicações sofridas por ela, quando foi contaminada com a Covid-19. Tive Covid em agosto do ano passado. E com isso eu tive que parar de tomar a medicação devido a algumas complicações que eu tive. Mais ou menos em outubro fui fazer um exame de rotina. A médica descobriu que eu estava com um cisto no ovário direito e esse cisto era hemorrágico. Eu comecei a fazer exames e tudo mais e fui em um outro médico. Já no final do ano, como já estava assim próximo a Natal e Ano Novo, ele me pediu uma ultrassom e eu resolvi esperar virar o ano. Aí no dia 4 de janeiro eu fiz a ultrassom e tava lá. Tava grávida de 9 semanas já. E o cisto também tava lá. Depois de receber a boa notícia, foi a hora de preparar tudo para a chegada do recém-nascido. O quarto do primogênito já está decorado e o armário do Bernardo já está cheio de roupinhas e sapatos. Além da preocupação com o enxoval, outros cuidados também são essenciais, entre eles o uso do ácido fólico, que é comumente usado para evitar malformações durante o período de gestação, como ressalta a ginecologista Joyce Martins. A partir do momento que esse casal decide engravidar, procurar seu ginecologista e só parar os métodos contraceptivos quando realmente tiver aí 3 meses do uso do ácido fólico. A gravidez, um momento tão sonhado e esperado por tantas mamães, que às vezes também vem de surpresas. Em ambas as situações, o necessário é ter cuidados, ainda mais em tempos de pandemia. Bianca Regiane é exemplo disso. A estudante não esperava pela chegada do bebê que está esperando. Ela já se adaptou à rotina de cuidados e faz o uso dos protocolos de segurança para não se contaminar com o coronavírus. Eu mantive os mesmos cuidados que eu tinha anteriormente, né, de usar as 2 máscaras, às vezes preferia a N95 em relação à máscara de pano. Usar sempre o álcool em gel, estar sempre lavando a mão. Eu não saio de casa, é assim... São raríssimas, às vezes é mais para ir na consulta. Mas
Mas além dos cuidados exigidos pelo período de pandemia, outro fator que requer ainda mais atenção são os sintomas que as grávidas podem sentir durante os 9 meses de gestação e que podem ser identificados através dos exames de pré-natal, que garantem a saúde tanto da mãe quanto do bebê. E a gestante, ao longo do pré-natal, ela passa por vários processos, por várias alterações que são compatíveis e acontecem de forma comum em todas as grávidas, umas com mais sintomas, outras com sintomas mais discretos, mas são alterações que permitem que essa mulher chegue aí aos 9 meses de gestação. Então existem alterações associadas à dor, a náuseas, vômitos, falta de ar, todos esses sintomas, claro, após descartar causas patológicas, ou seja, doenças, eles podem estar presentes mesmo na gestação normal. E se engana quem pensa que neste momento as gestantes deixam a vaidade de lado. A Bianca deixa uma boa dica para quem deseja dar à luz e ainda assim estar linda na hora do tão esperado momento de conhecer os seus filhos. Eu tenho uma dica que é em relação aos produtos cosméticos, que eu tenho tentado substituir pelos veganos, para poder tirar essa questão de parabenos, né, alumínio e alguns outros produtos que fazem mal tanto para a gestação quanto para o bebê. Álcool também, que às vezes a gente tem que ficar atenta, principalmente para quem já teve, né, o bebê, eu tenho pesquisado muito sobre. Bom, vocês puderam acompanhar a nossa matéria aí, né? A gente sabe, como eu falei no início, todas as mamães e também as tentantes, como o Dr. Vinícius falou aqui já no início da sua apresentação, que as tentantes também precisam ter cuidados especiais aí na sua saúde, né? Precisam observar. Quando já começou a planejar, bom, agora eu quero engravidar. Que tipo de cuidados são esses, doutor? Eu acho que a primeira coisa é sempre quando vem o desejo de uma gestação, avaliar como é que está a saúde, né? A prática de atividade física, que eu acho que é uma coisa importante, a alimentação é uma coisa muito importante. A Daniela vai poder falar isso para a gente, da importância disso, de antes de ter uma gestação mesmo. E a mulher ter sempre a preocupação, se preocupada com relação à idade, porque a gente sabe que existe algumas dificuldades às vezes para engravidar e dependendo da idade dessa mulher, ela pode ter um pouco mais de dificuldade ou não. Então, estar alerta para isso, para a idade, então o ideal sempre que tente engravidar antes dos 35 anos é o ideal e que ela possa ter um período ali preparatório com os exames, com a qualidade de vida, para que ela tenha uma gestação mais tranquila. A gente antigamente via que as mamães eram mães mais cedo, né? Cada vez mais cedo. A gente sempre via que quanto mais novas as mamães já estavam aí com seus filhos, mas hoje, talvez aí com essa certa independência que a mulher conquistou, essa liberdade que a mulher conquistou, né, esse empoderamento que a gente tanto fala, né, na sociedade de hoje, muitas mulheres acabam decidindo conquistar muitos sonhos primeiro para depois decidir ser mãe, né, também conquistar esse sonho de ser mãe e cada vez mais tarde. Qual que é o cuidado especial que essa mamãe, essa mulher que decidiu ser mãe mais tarde, ela precisa observar? O senhor bem disse que existem certas dificuldades, né, para essas mulheres que decidem ser mães mais tarde. Mas que tipo de cuidado que elas precisam ter? Bom, primeiro sempre ter esse cuidado com a idade, né, a preocupação, se ela pretende ser mãe no futuro, ela quer adiar esse sonho da maternidade em função do trabalho, em função da necessidade de ir para o mercado de trabalho, ela tem a possibilidade hoje de já pensar em preservar essa fertilidade, por exemplo, através do congelamento de óvulos, que é uma opção. Então, não necessariamente ela precisa engravidar antes dos 35, mas se ela quer adiar esses planos, então ela pode ter essa opção aí de preservar. Mas se ela pretende ter uma gestação em breve, então que ela procure ter uma vida mais saudável, com uma qualidade de vida melhor, o consumo de bebidas, tudo isso é importante para que ela não tenha dificuldade de engravidar antes dos 35 anos. Doutora Daniela, agora a gente vai falar um pouquinho da alimentação. Para quem é tentante e para a mamãe que acabou de descobrir uma gestação ou gravidez, a alimentação é a mesma ou precisa haver aí uma diferenciação? Como que funciona essa questão da alimentação para quem já está planejando engravidar? Muda um pouquinho, né? A dieta da tentante e a dieta da gestante, ela vai ter algumas coisas pontuais em que a gente precisa trabalhar. A tentante vai depender do tempo que ela tem antes de engravidar.
né? Então, se é uma mulher que planeja engravidar daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou se ela já está tentando engravidar, a gente também vai ter modificação na dieta. Então, aquela mulher que precisa engravidar imediatamente por uma questão de tempo ou de desejo, essa mulher a gente já não pode mais, por exemplo, fazer uma dieta para emagrecimento, porque ela pode engravidar amanhã, depois de amanhã. Então a gente não pode pensar numa dieta que seja baixa em caloria, por exemplo. Essa mulher não pode estar perdendo peso ao engravidar. Mas aquela mulher que tem um excesso de peso e que tem aí pela frente 1 ano para se preparar, essa mulher sim a gente pode trabalhar o emagrecimento como uma prevenção aos riscos que podem surgir numa gravidez de uma mulher que engravidou acima de peso, né? Então tem essas diferenças. Agora, descobrir a gravidez. Eu sou uma dessas, viu, gente? Anunciar aqui que agora sou mamãe de primeira viagem. Descobri, estou com 5 semanas. A minha alimentação, como que deve ser, principalmente nesse início? A gente sabe que a mamãe começa a sentir algumas coisas, estava compartilhando aqui em off, que já comecei a sentir os enjoos matinais e tudo mais. Como que deve ser a alimentação dessa mamãe que acabou de descobrir? Bom, a gestante, ela já tem outras preocupações, né? Principalmente com os nutrientes responsáveis por garantir uma gestação de qualidade, né? Que esse bebê seja formado da melhor forma possível, que ela tenha prevenção aí de algumas doenças que podem surgir com uma gestação. Então, a gente tem que pensar em alguns micronutrientes. Os micronutrientes, eles são as vitaminas e os sais minerais. A gente tem que pensar nas suplementações que ela vai fazer nessa fase e em garantir, através da alimentação, aquele básico, né? Aquela alimentação que vai conseguir garantir uma proteína de qualidade, que vai garantir o carboidrato que ela precisa, para controlar, inclusive, o ganho de peso que ela vai ter durante a gestação. Então, tudo isso a gente tem que pensar a partir do momento da concepção. Doutor, falando já de sintomas, existem mães que não têm sintoma nenhum, né? Não sente, e muitas vezes, devido talvez ali um ciclo menstrual totalmente desregulado, ela não consegue descobrir, né, de imediato ali a gestação e acaba atrasando o início, ali, o momento principal, talvez primordial ali da gestação, que é começar o pré-natal já quando descobre a gestação, né? Essa mãe que não teve sintoma, às vezes, né, descobriu um pouco a gravidez um pouco tardia, como é essa questão do pré-natal? A importância do pré-natal já começar de imediato, fazer todos os exames necessários, porque existem, a gente sabe que em muitos casos, mamãe que já descobriu a gestação com 6 meses, né? E aí que ela vai começar a fazer o pré-natal e tudo mais. Sim. O ideal, e sempre essa mulher que pretende engravidar, ela ter essa orientação do ginecologista com relação ao uso de ácido fólico, que a gente sabe que o ácido fólico faz essa prevenção de malformações do sistema nervoso central do bebê. Então, o ideal é que a mulher engravide já em uso do ácido fólico, mas pode acontecer dessa gestação chegar inesperadamente, essa mulher não está usando medicação. Então, o início do pré-natal, ela vai ser orientada com relação ao uso do ácido fólico, que ainda é importante ao longo do primeiro trimestre, então até 12 semanas de gestação, e ela vai ser orientada também com relação a esses micronutrientes que a Daniela falou, que é tão importante nesse início da gestação, né? Uma fase de formação do bebê. Então, ela precisa ter essa orientação logo de início no pré-natal, para que ela tenha uma gestação aí tranquila, que ela diminua os riscos de ter uma diabetes gestacional mais tardia, os riscos de hipertensão. Então, essa orientação inicial no primeiro trimestre é realmente fundamental. E dentro desse primeiro trimestre que a gente está falando sobre a questão de exercícios, academia, uma corrida, hidroginástica, tem algum tipo de restrição nesse primeiro trimestre com relação a alguns exercícios? O que pode, o que não pode? Aquela mulher que já está acostumada a fazer uma atividade física, ou que ela pratique algum esporte, ou mesmo a musculação, a academia, essa mulher ela pode continuar fazendo atividade física, mas ela precisa de uma orientação com um profissional para que ela faça exercícios muito focados para aquela mulher que é gestante. Então, o ideal é que ela continue. E aquela mulher que nunca fez atividade física, o ideal é que ela aguarde nesse início da gestação, após as 12 semanas, para ela começar a fazer uma atividade física mais voltada para o período gestacional. Então, a gente sempre fala que a hidroginástica é uma atividade física muito completa, né? Então isso ajuda bastante, mas aquela mulher que já está acostumada, ela pode continuar fazendo
as suas atividades físicas, mas com uma orientação focada na gestação. Tem alguma alimentação que acaba sendo restrita, principalmente para esse início de gestação, doutora Daniela? Bom, não tem, assim, principalmente o álcool, né? A gente não recomenda o consumo de álcool em nenhuma fase da gestação, mas tem sim alguns alimentos em que a gente deve evitar excesso, né? Não existe o proibido, mas existe evitar o excesso, que aí entra a cafeína, né? Ela em excesso pode fazer mal sim. Entra aí os industrializados de uma forma geral, porque todo alimento industrializado, ele vai trazer pra gente aí uma quantidade enorme de conservante, de corante, de aditivo químico. Todos esses produtos, eles podem sim causar alterações muito graves na gestação. Então, a gente deve evitar esses alimentos e também vou lembrar aqui do consumo dos alimentos orgânicos, preferir o alimento orgânico, porque o consumo excessivo também de alimentos que contenham resíduos de agrotóxicos podem sim trazer problemas na gestação. A gente ouve muito falar que quando a mulher engravida tem que comer para duas pessoas, né? Porque agora eu tô gerando uma nova vida. Isso é verdade ou é mito, doutora? É um completo mito, né? Quem dera se fosse assim, toda gestante ia ser uma sortuda, né? Mas não é assim. Antigamente se pensava realmente nessa questão da quantidade, mas o que a gente mais preza hoje é a qualidade da alimentação da gestante. Então não, a gestante ela não deve comer mais, ela não deve comer além e ela jamais deve comer dobrado, mas ela deve comer muito certinho, porque a responsabilidade dessa mulher é grande, ela está formando uma nova pessoa, né? Então a gente tem que pensar que tudo aquilo que a gestante come nesse período vai determinar o nível de saúde que essa pessoa vai ter, né, que esse bebê vai ter para o resto da vida. Então, é uma grande responsabilidade. Gente, tem muita coisa para a gente comentar, para a gente abordar aqui ainda no Hora da Saúde. Vou chamar um intervalo rapidinho, já a gente volta dando continuidade à nossa entrevista. Não saia daí. Estamos de volta com a Hora da Saúde. Se você ligou a sua televisão agora aqui na Fonte TV, a gente está falando sobre os cuidados na gravidez, quais são as orientações importantes em cada etapa, cada fase da gestação. Quais são os riscos que a grávida corre nesse período de pandemia? A gente vai abordar sobre essa questão aqui agora e quais são os cuidados necessários neste momento. Estão aqui comigo o médico ginecologista e mestre em reprodução humana, o Dr. Vinícius Oliveira, e também a nutricionista especialista em materno-infantil, a doutora Daniela Bueno Pontes. Já quero começar abordando essa questão da pandemia, né? A gente, inclusive, viu a notícia aí que saiu essa semana falando sobre as gestantes que estão trabalhando presencialmente, que agora elas vão poder trabalhar em home office sem ter nenhum transtorno ali no seu salário, não vai poder atrapalhar em nada, até pensando também nos cuidados para a gestante, né? Quais são esses cuidados, principalmente no início da gestação, a mamãe que já está perto de ganhar, que cuidados elas devem ter nesse período de pandemia, principalmente pensando na contaminação do vírus? Basicamente é a orientação que todo mundo tem sido recomendado, né? A evitar aglomeração, e ter um cuidado do uso da máscara, sempre isso é fundamental. Aquela mulher que puder realmente trabalhar em home office, que faça isso, é o ideal. Mas aquela mulher que precisa estar presencialmente, ela precisa estar realmente protegida com todos os cuidados de limpeza e de cuidados com a máscara. E a gente tem sempre orientado agora a questão da mulher que principalmente está trabalhando na área da saúde, então que ela está mais exposta, ela pode fazer uso da vacina, né? Tem sido uma coisa que tem sido discutido também. A gente teve um problema recente aí com uma questão de uma vacina de Oxford, que teve um problema com uma paciente com efeito colateral, mas existem outras vacinas que estão aí no mercado, que podem ser utilizadas sim na grávida. A gente tem sempre que pensar no risco e no benefício. Então a gente acredita sim que isso traz mais benefício para a gestante nesse momento. E as pacientes tentantes também, que tem sido um questionamento, aquela mulher que está pretendendo engravidar, toma ou não toma a vacina, né? Então, se ela vai ficar muito exposta,
é o ideal que ela faça sim o uso da vacina. Então é importante sim, toda gestante ou até as tentantes também fazerem uso da vacina, né, doutor? Porque eu já ouvi muito falar que com essa preocupação, principalmente nesse assunto que o senhor tocou nesse ponto, né, que a gente teve essa eventualidade aí, não foi aqui no estado de Goiás, foi, se não me engano, em São Paulo. Então, acaba gerando um certo desconforto e uma preocupação, principalmente mais para a gestante, né? Mas é importante sim a gestante estar protegida, tomar a vacina, para que possa também se proteger e proteger o seu filho também, né? Sem dúvida. A gente tem que avaliar, como é uma doença muito nova, né? A gente tem que avaliar esse período da contaminação até agora, como tem sido, como tem evoluído. E assim, o risco de piora, de evolução com piora do Covid na gestante foi muito alto nesse ano de 2021. Então, a gente tem que pensar que a proteção com a vacina vai ser muito maior do que aquela mulher que vai estar desprotegida, né? Então, a gente teve um índice maior de mulheres contaminadas que tiveram complicações, principalmente mais no final da gestação, né? Então, é ideal que sim, faça o uso da vacina. Que tipo de complicações são essas, doutora? A mulher que acaba sendo contaminada pelo vírus, o que ela pode sentir? Primeiro, os sintomas, né, de gripe, principalmente, né? Mas a grande preocupação é que essa gestante, principalmente mais para o final da gestação, ela entra em trabalho de parto prematuro. Isso tem sido a preocupação. Então, ela pode ter um agravamento do quadro para ela, pessoalmente, e a preocupação do trabalho de parto prematuro é um bebê prematuro aí que pode trazer complicações. A transmissão vertical que a gente fala, da mãe para o bebê, essa é muito baixo o índice, né? Muito baixo. Mas a grande preocupação é a prematuridade desse bebê numa complicação aí para a mãe. Doutora, vamos falar de desejos agora? Os famosos desejos das mamães, estou grávida, começa a ter vários desejos. E a gente já ouviu muita história, né? Sim. Aqueles desejos mirabolantes, tem mãe que quer comer uma terrinha, quer comer um tijolo. A gente já ouviu de tudo nessa vida, né? Esses desejos, até que ponto se torna saudável, até que ponto pode sim, como que eu posso dizer, aproveitar esse desejo e conceder esse desejo para a mamãe na alimentação, e até que ponto isso já pode se tornar uma preocupação para a saúde, tanto da mãe quanto para a do bebê? Bom, desejo todo mundo tem, quem está grávida, quem não está grávida, né? Mas na gestação o que acontece? Esses desejos eles podem vir realmente do emocional, do psicológico, né? E aí, vamos supor, te deu vontade de comer um docinho, te deu vontade de comer uma pizza, te deu vontade de experimentar, enfim, qualquer alimento, né? Isso não vai te trazer problema se isso for feito de forma equilibrada, né? Todo alimento ele pode estar incluído na dieta da gestante, né? Se é uma fruta, se é um doce, enfim, desde que ela não tenha problema e uma indicação específica para evitar aquele alimento, não tem porquê a gente não comer com equilíbrio. O problema são esses desejos, geralmente de coisas estranhas, né? Como a terra, como tijolo, né? A gente já viu muita coisa diferente, geralmente desejo por coisas, inclusive, que não são comestíveis. Aí sim a gente pode sim ter problemas, né? Eu já tive paciente, por exemplo, me dizendo que tinha vontade de comer carne crua. São coisas que podem sim trazer algum problema por conta da contaminação e do próprio fato de não ser algo comestível. Eu até ouvi falar nessa questão que a senhora tocou aí sobre carne crua, talvez o japonês, a mamãe que gosta muito de comer japonês, ou aquela carne mal passada, precisa ter esse cuidado na gestação em ter esses alimentos, até para não trazer qualquer tipo de outra contaminação. Tem a salmonela que a gente ouve falar, a toxoplasmose também, né, que precisa ter muito cuidado para não ser contaminado. Precisa evitar esses tipos de alimentos também? De uma forma geral precisa, mas o médico ele vai pedir esses exames, né, na primeira consulta pré-natal ou quando a mulher está pensando em engravidar, é de praxe o médico solicitar esses exames, por exemplo, da toxoplasmose, para poder determinar se aquela gestante tem imunidade ou não. E aí a gente pode sim fazer uma orientação mais específica, mas de uma forma geral é indicado sim que a grávida evite os alimentos mal cozidos ou mesmo os alimentos crus, como uma salada, mas que foi feita em uma condição que você não conhece, né, num restaurante que você
você não conhece, de algum lugar duvidoso. Não só por conta da toxoplasmose, mas por outras doenças também que podem vir de alimentos contaminados, né? A grávida, ela tem uma imunidade um pouco menor, então por isso a gente tem que tomar cuidado. Falando no finalzinho já, o bebê está quase chegando. Que cuidados que essa mamãe, esse papai, a família deve ter já para preparação desse momento do nascimento do filho, da filha? Eu acho que o ideal é sempre conversar em casa, né, sobre como que vai ser, né, essa nova fase da família aí, ou que é o primeiro bebê, ou o segundo bebê que está chegando vai ser um novo integrante. Eu acho que conversar sempre sobre isso, assim, de como vai ser a rotina, então, da casa que vai mudar. Eu sempre tenho orientado, assim, eu acho importante, às vezes, ter avaliação ou com o próprio pré-natalista que está acompanhando, ou também com um pediatra, que eu acho que é uma pessoa adequada para poder fazer essa orientação, porque o pediatra ele vai poder sentar com essa família, falar os cuidados já do início da gestação, de como vai ser a amamentação, a rotina dessa família com a chegada do bebê. Então, eu acho importante, durante o pré-natal, ela ter essa orientação ou com seu ginecologista ou com um pediatra que possa fazer essa orientação. Tem alguma restrição com relação ao trabalho, aos afazeres de casa que essa mamãe precisa observar? Não pegar um peso, às vezes não abaixar de forma rápida, não subir tanta escada? Existe algum tipo de recomendação que essa mamãe precisa observar, principalmente no início? No início da gestação? No início da gestação. No início até no final, às vezes pode ser que no final também algumas restrições tenha, né, doutora? Eu acho que assim, mais importante, essas restrições vão ser maiores mais no final da gestação. No início da gestação, não. Assim, claro que depende se essa mulher pode ter algum sangramento, às vezes no início, que sangramentos no início da gestação é muito comum, então ela vai ter que ter um repouso maior e tudo. Mas no início da gestação é uma fase mais de adaptação, então ela vai ter essas orientações aí, mesmo a questão da atividade física que a gente falou, mas a restrição maior, assim, de não carregar peso, de não fazer um esforço físico mais acentuado, isso vai acontecer principalmente mais no último trimestre da gestação. Também porque a mulher vai estar com o metabolismo mais lento, então ela vai se cansar mais fácil, vai ficar mais indisposta, então ela acaba diminuindo o ritmo, né? E aí, claro, vai ter que ser avaliado se essa mulher está tendo algum sintoma de trabalho de parto prematuro, aí ela vai ter orientações com maiores restrições. Gente, nosso papo está muito bom, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Já quero agradecer a doutora Daniela, doutor Vinícius, por abrilhantar e acrescentar tanto no nosso programa, mas quero que vocês deixem aí as considerações finais para as tentantes que nos acompanham, para as mamães de primeira viagem ou de segunda, de terceira viagem. A gente sabe que cada gestação é algo específico, cada gestação a mamãe sente de uma forma, é uma descoberta de uma maneira diferente, né? Então que vocês deixem as considerações finais para o nosso telespectador e mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço por ter falado de um assunto que é de extrema importância, né? Hoje, cada vez mais as mulheres têm buscado informação a respeito disso, né? Mas o meu recado principal é para que as mulheres curtam essa fase, né? Busque informação, busque ajuda, não faça as coisas sozinha. Vá atrás de uma equipe em que você confia, mas curta também essa fase, porque a gente escuta tanta coisa, né? Uma fase em que a mulher é bombardeada de culpa, de responsabilidades, né? De várias coisas que podem dar errado, mas a gente não pode esquecer também que é uma fase maravilhosa da vida da mulher, né? Uma fase de transformação. Então é principalmente isso. Obrigada, doutora. Eu queria agradecer também a oportunidade de vir falar. É um tema que sempre as pessoas se preocupam, né? Principalmente a mulher. E mulheres que estão tentando, as tentantes que a gente fala, então ter sempre esse cuidado aí de não adiar muito os planos da maternidade, estar sempre atenta com a idade. É sempre importante a gente falar que um período de 1 ano de tentativa aí é normal para aquela mulher que tem menos de 35 anos, não tem que afobar, não tem que se preocupar. É claro que tem que tomar os cuidados com a alimentação, procura uma nutricionista para poder ter essa orientação, para ter tempo para fazer isso que a Daniela falou, né? E as mulheres que estiverem gestantes, tentar levar da melhor forma possível. Eu acho super importante o pré-natal, você ter uma empatia com o seu médico do pré-natal, né? Precisa ter uma troca ali de informação, a gestante ela precisa confiar no médico, né? E esse médico tem que estar disponível para poder esclarecer as dúvidas, afinal é um período aí de 9 meses de acompanhamento, né? Então, eu acho super importante as mulheres estarem preocupadas com isso mesmo
e curtir a gestação, que é um momento muito bom, uma fase muito diferente da vida mesmo. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Viram só, né? Várias descobertas aqui hoje no Hora da Saúde. É sempre bom ter a sua companhia, ter a sua audiência aqui no nosso programa. Semana que vem tem mais assunto importante pra gente falar. E que você fique com Deus, aproveite aí a sua terça-feira. Tenha uma semana muito abençoada e que você continue com a nossa programação. Tchau, tchau.